Senhoras e senhores, falamos ao vivo para você que está nos assistindo agora e para quem porventura for ver essa live daqui a alguns dias. Eu espero que a gente possa ter um bom momento juntos. Teremos a live a respeito do projeto Palhaçus. Algumas pessoas estão entrando aqui. Já já o Palhaçus entra. Para quem não me conhece, está me vendo pela primeira vez, meu nome é Anderson Rio Branco, eu sou psicólogo. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Só para eu ter esse retorno. Se alguém puder confirmar essa informação. O Palhaçus ainda não entrou. Perfeito, obrigado, Jaslan. Então, eu sou Anderson Rio Branco, eu sou psicólogo de formação e sou palhaço cuidador formado no projeto Palhaçus. E a gente vai estar conversando hoje com os dois coordenadores do projeto. Esperamos então que a gente tenha um bom momento juntos. O Palhaçus acabou de entrar. Eu vou chamá-los aqui, professor Aldenildo, professora Janine. Particularmente hoje com a participação do Palhaço Al. Deixa eu chamar. Entrando. Entrou, Olha aí. Entrou. entrou, entrou. Feliz demais por esse primeiro momento, né, que a gente está tendo. É verdade. Nesse momento muito particular que a humanidade está vivenciando, né? Teremos o quê? Mais ou menos uma hora de live aqui. Espero que a gente possa, todos juntos, já tem o quê? 15 pessoas, convidem outras pessoas. Há inúmeros palhaços formados ao longo desses anos de projeto. Muitos deles, acredito, estarão com a gente hoje. Então é uma satisfação, né? Eu queria, antes de a gente propriamente começar a conversar com vocês dois, Sim, apresentar um pouco, né, da formação de cada um. É importante nesse momento de contestação da ciência, do cuidado científico, cuidado humano, afirmar certas questões. E aqui, então, temos o professor Aldenildo, palhaço Al, e a professora Janine. Professor Aldenildo é professor adjunto do curso de medicina da nossa UFPB, Universidade Federal da Paraíba, mestre em educação por essa mesma universidade e fez residência em medicina preventiva e social pela UFPB e especialização em psicodrama. Tem experiência na área de saúde coletiva, particularmente na saúde da família, trabalhando nos seguintes temas, né? Acolhimento, organização de serviços de saúde, atenção básica à saúde, residência em saúde da família e comunidade, epidemiologia também, é ator de teatro de rua e palhaço cuidador. E utiliza dessas ferramentas de arte popular para desenvolver ações de humanização e educação em saúde. É o coordenador, então, do projeto de extensão da UFPB, denominado Palhaçus. Do outro lado, ao lado dele, está a professora Janine Nascimento, professora assistente do Departamento de Promoção da Saúde do Centro de Ciências Médicas da Universidade Federal da Paraíba. É a coordenadora adjunta do projeto de extensão Palhaçus, na qual ministra anualmente a Oficina do Riso, o local onde são formados os palhaços cuidadores, desde 2011. Ela é mestra em saúde da família, especialista em saúde da família, possui graduação em medicina pela UFPB, foi preceptora da residência de família e comunidade do Departamento de Promoção da Saúde do Centro de Ciências Médicas da UFPB, tem especialização em acupuntura, psiquiatria, psicodrama, possui formação em palhaço cuidador, em reiki, danças circulares, terapia comunitária e atua profissionalmente desde 94 na área de medicina
na ênfase de medicina de família e comunidade. Que satisfação tê-los aqui com toda essa história profissional e também de muito cuidado com esses seres humanos que precisam tanto de atenção e cuidado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você me ouve? Eu lhe ouvo. Certo. Eu estou vendo aqui as mensagens e as entradas do pessoal. Perfeito. Mensagens lindas. Algumas pessoas cobrando a presença de pimentinha. A não deixou a pimentinha vir. Eu? Não. Foi não. Então, a gente hoje vai basicamente tratar de quatro situações, né? A primeira que já é essa série de lives, né? Que o projeto, no contexto desse momento que a gente está vivenciando, vai fazer, né? Então, como é que surgiu essa proposta palhaçoal e professora Janine de termos esse momento? Quando você for fazer a pergunta, dirija. Faça a direção. Tá certo. Não, mas qualquer um de nós, né, pode falar. A ideia surgiu em nossas reuniões do circulograma, né, que é a forma de organização do projeto, onde todos os participantes estão reunidos e discutindo as nossas ações, a nossa forma de organização, e nesse período de pandemia, de isolamento social, distanciamento dos nossos cenários. Então a gente precisava se reinventar e se adaptar a essa situação. Então surgiu essa ideia e outras ideias aí. E essa é a primeira, né? Jogando a pergunta para o Palhaçol, é possível ofertar cuidado assim com esses distanciamentos virtuais, o distanciamento social? Como é que o Palhaçol enxerga isso? Na verdade, nós estamos, digamos, a própria live é uma proposição para a gente sentir um pouco como é que isso vai funcionando, né? De certa maneira, com 2 meses aqui no Brasil que a pandemia chegou mais, né, de forma mais presente, já tem muita coisa acontecendo nesse sentido desses espaços virtuais, né? Mas assim, só colocar que até tivemos uma reunião com a professora Marcionília, que é da COPAC, da Pró-Reitoria de Extensão. E ela COPAC, eu adoro essas siglas. Essas siglas. Eu não lembro o que eu não sei, também eu não lembro o que é COPAC. Ele fala, mas não sabe. Mas eu acho que tem a ver com assuntos comunitários, deve ser. Perfeito. Aí ela disse que dos mais 600 projetos, né, que passaram no Probex esse ano, com bolsistas e tal, mas a maioria está se mantendo, vai tentar continuar fazendo a extensão, só 100 e poucos projetos declinaram no sentido de não querer estar nesse momento por dificuldades mesmo de fazer qualquer trabalho de extensão. Mas nós achamos por bem insistir, mesmo com toda a dificuldade, que mais na frente a gente pode estar falando sobre isso. Perfeito. Essa articulação com a comunidade de maneira geral, para além da comunidade universitária, é sempre um desafio, né? Mesmo anteriormente a todo esse contexto de pandemia, a universidade se relacionar com a comunidade é sempre um desafio, e nesse sentido a live, o distanciamento social aumentou ainda mais um pouco essa dificuldade, né, de chegar às pessoas, né? É isso. Eu acho que o contato físico, né? E muitos desses projetos, ele precisa exatamente desse contato físico, principalmente na área da saúde, na área de humanas, né? E outras áreas, enfim, também precisa, né? Mesmo na agricultura, projetos
focado na ação da agricultura, ou mesmo nas tecnologias, né? Precisa estar tendo contato com as empresas, contato. Então, nesse momento, nós estamos experimentando como fazer extensão universitária sem poder estar próximo às pessoas, né? Talvez o que até a própria universidade vem demonstrando nos jornais locais, passando, né, é uma interação com a própria pandemia e utilizando da sua produção para o enfrentamento da pandemia, né? Os protetores faciais, produção de álcool gel, a montagem do respirador, né? Até respirador, a Universidade Federal da Paraíba está produzindo. Exato. Até no contexto da pandemia, eu acredito que foi a primeira instituição, não tenho certeza dessa informação, mas foi a UFPB que começou a quarentena efetivamente, né? Depois vieram os outros órgãos e organismos, mas é isso. A Micaele fez um comentário muito interessante. O humor, o lúdico e a amorosidade são cruciais para aliviar o sofrimento advindo da pandemia, né? Sem dúvida, sem dúvida. É possível ter humor nesse contexto todo? Eu acredito que sim, né? Porque o humor é algo inerente a nós, né? Independente do que a gente está vivendo, das dificuldades que a gente está vivendo, o ser humano, né? A essência humana é de alegria. O ser humano é essencialmente brincante. Né? E se nós estamos enfrentando limites, é a nossa criatividade que vai, digamos, transpor esses limites. Não é? E se a gente não tem hoje um contato pessoal, físico, olho no olho, né? Sentir o calor do outro, mas a gente pode ver a imagem, a gente pode ouvir a voz e focar nesse momento atual, focar nesse presente, no que, na realidade, como ela se apresenta, eu acho que é um caminho para a gente chegar ao humor, a essa essência nossa. Eu acredito que há uma tristeza instalada de uma maneira geral, né? Principalmente pela oportunidade que o Brasil perdeu com a questão da chegada da pandemia, que nós tínhamos tempo para nos planejar com mais tempo, né? Mas dentro desse contexto, acho que boa parte dos assiste já está acompanhando, não vem o caso aqui a gente está trazendo os pormenores, a gente tem uma quantidade de óbitos que é muito preocupante, como também o número de casos, né? E aí hoje já vamos superando 25 mil mortes no Brasil. Isso é um momento de muita tristeza, né, para muitas famílias, para muitos profissionais de saúde que também estão morrendo nas trincheiras dessa luta. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo, quando alguém consegue superar o seu adoecimento e sai, recebe alta, a gente também observa a necessidade, enquanto humano, a gente demonstrar essa alegria, né? de estar vivo, né? de estar vivo para lutar, inclusive estar vivo para criticar determinadas coisas e ter a alegria também de manter-se a vida, né? Eu acho que é um equilíbrio que a gente tem, e a gente não pode nem estar castrando a tristeza, nem castrando a alegria, nem castrando os nossos sentimentos, a raiva, o ódio, né? Perfeito. Tem um filme que acho que Desculpa, o ódio tem que castrar. Tem um filme bem interessante que muitos dessa geração aí... Perfeito. Que é o filme A Vida é Bela, né? Que é justamente o pai e o filho no contexto de guerra, que o pai tenta proteger o filho daquela realidade muito mais bruta do que a que a gente tem hoje. E é interessante como o humor ele se faz presente na dinâmica do cuidado do pai para com o filho naquele contexto de guerra, né? Então, o humor sempre é importante e altamente necessário. E ele tem salvado às vezes também, né? Porque, às vezes, a única forma de enfrentar
né? A realidade que o Brasil está passando hoje, né, é através do humor, e graças aos humoristas, os artistas, os músicos, né, essas pessoas que estão aí produzindo, né, a partir da diversidade, nós estamos passando por isso. Então, toda arte, né, é uma forma da gente viver um momento. Né? Sem arte a gente não estaria aqui, né? Além, obviamente, da tecnologia, mas tudo isso é uma expressão da inteligência humana, artística, né? De pensar tudo isso que a gente está fazendo aqui, se comunicando, né? De certa forma. Então, eu queria que a gente... Bom, já tem algumas pessoas aí, as pessoas estão cada vez mais entrando na nossa live. Para quem chegou agora, assim, para quem não conhece, eu sei que tem muita gente que já conhece a história do Palhaços. Para quem realmente entrou agora, o que é o projeto Palhaços, né? Contem um pouco do que é o projeto e um pouco da trajetória, né? Então, o projeto ele está completando agora em julho, né? Completará em julho 10 anos, né? Porque como marco do início do projeto, a gente tem a primeira oficina do riso da UFPB. E nessa primeira oficina a gente contou com a participação de 22 estudantes de medicina, uma professora de educação física da UFPB e uma estudante do curso de educação física. Né? Então esse foi o nosso marco enquanto oficina. No primeiro momento não tinha pretensão de ser um projeto de extensão, mas como um espaço de que tentar distensionar um tanto a formação médica, que é muito puxada e que, inclusive, a partir de uma situação de dois jovens que se engalfinharam nos corredores do HU, a gente pensou e ofertou isso como uma possibilidade de fazer uma oficina. E aí a ideia pegou bem, houve uma participação muito expressiva, intensa desses estudantes, e tempos depois, num momento lá no Hospital Universitário, no período do Dia das Crianças, eles atuando num convite que nós tivemos de atuação lá, eles propuseram que a gente pudesse manter uma periodicidade de atuações. Então, já no ano de 2011, foi que a gente formalizou na plataforma Fluex, né, o Fluxo Contínuo de Extensão, o projeto como extensão. E em 2012, a gente concorreu como o Probex, que é um edital que traz uma bolsa para um dos extensionistas, né? E aí temos seguido ao longo desse tempo momentos de maior ânimo, assim, de maior participação, outros momentos uma certa baixa, mas o projeto tem conseguido se manter até agora. Perfeito. Assim, é interessante como nós temos ciclos e fases. Né? E como uma maré, uma hora a gente está lá em cima, super animado, cheio de gente participando do projeto, né? Depois da oficina acontece assim um boom, né? Muita gente e tal, uma animação só. E aí, com o passar do tempo, né? Os estudantes vão cumprindo também suas fases, vão saindo da universidade, se formando. Né? A gente acaba tendo que dizer adeus, né? Tendo que dar tchauzinho, mas o bom é que a gente fica com essa relação, né? Tanto é que hoje aqui, nesses comentários, eu estou vendo várias pessoas. Né? São quase 300 palhaços formados, né, nesses 10 anos. Pois é, espalhados, né? Por aí, tem gente no exterior, tem gente em todo canto do Brasil, né? No Rio Grande do Norte, em Pernambuco, né? Mais para o sul também. Tem muita gente por aí. E sempre... Se esses filhos forem pedir pensão, vocês estão... É verdade. Então, assim, para quem, por exemplo, queira entrar, né? Você falou que inicialmente começou com estudantes de medicina, por um contexto específico, né? Hoje o projeto tem
outros estudantes de outros cursos, inclusive acredito que para além da área da saúde. Fala aí um pouco sobre essa, essa dinâmica, né, ao longo da história do Palhaços. Então, o projeto, quando ele parte para essa, de certa maneira, uma institucionalização, né, enquanto projeto de extensão, aí a gente acaba tendo que obedecer um pouco os fluxos, né, criar algumas regras, né. Então, a gente resolveu, a partir de várias situações, ir construindo esse regramento. E, por hora, assim, o projeto é voltado exclusivamente para a UFPB e para os estudantes também só do campus 1, né? Porque nós sabemos que a UFPB tem 4 campi, mas a gente achou importante para poder alimentar o palhaço e poder oportunizar uma participação mais ativa, que a gente não estendesse para outros locais, porque a própria distância poderia dificultar essa participação, né? Então, no caso, o Campus 1 seria o quê? Desde do toda João Pessoa e, no caso, Santa Rita, né? O CCJ do curso de Direito de Santa Rita constitui Campus 1. Tem aqui o Polo Politécnico, aqui próximo Mangabeira, né? Mas eu não sei se o Polo Politécnico, será que é Politécnico lá? Nem sei se é. Eu sei que tem um negócio lá, mas não sei se tem curso de graduação, nível superior lá. Posso estar acho que eu estou meio confuso agora nessa resposta. Mas então, assim, existem palhaços cuidadores formados desde curso de Direito, Psicologia, todos os cursos da área da saúde, Química, arquitetura, Física, Química. Então, dentro do contexto assim da formação de... Você falou física, não foi, Janine? Sim. Dentro do contexto, assim, muita gente pode pensar que física quântica, né? Reprogramação de DNA. Não, brincadeira, isso é tudo fake news. Dentro do contexto do projeto, às vezes as pessoas usam muito o parâmetro do palhaço como aquele exclusivamente que vai para o hospital, né? E perde um pouco essa dinâmica mais ampla do próprio cuidado desses estudantes, que muitos, inclusive, vêm de outras cidades, moram sozinhos aqui, vão fazer um curso, sei lá, física, como foi dado o exemplo. E aí, o que é que um estudante de física vai fazer dentro de um projeto como esse? Qual é a proposta dentro também de cuidado dessa pessoa que está em formação? Falei um pouquinho sobre essa dinâmica. A gente partiu de um pressuposto, depois você complementa com essa. Tá bom, Al, você é quem manda. A gente partiu de um pressuposto que o ato de cuidar não é exclusivo dos profissionais da área da saúde, né? E que no desenvolvimento humano, do ciclo de vida do homem e da mulher, né, a gente ou é cuidado ou cuida. Então, quando nós, crianças, somos eminentemente cuidados, nós dependemos, né? Inclusive nós somos uma espécie animal que tem uma dependência muito grande até poder termos uma total estabilidade de enfrentar a selva, o planeta, o ambiente, né? Então a gente depende muito. A gente vai crescendo e quando vai chegando à idade adulta no papel, né, de ser pai, mãe, biológico ou não, a gente passa a cuidar do filho, né? E num outro momento já do ciclo de vida, que a gente chega à velhice, aí muitas vezes os nossos filhos começam a assumir um papel de cuidar da gente, e a gente cuidou dos idosos. Então, partindo dessa premissa do cuidado, foi que a gente chegou a um entendimento que esse palhaço necessariamente não precisaria ser da área da saúde. Ele não é um palhaço artista, ele não vem das artes, então é uma coisa que chama atenção. Nunca um estudante do curso de artes da UFPB teve um interesse, buscou assim, de se inscrever, talvez até tenha se inscrito, mas não concretizou o processo
de se firmar no projeto, assim, de ir para o seminário, naquele seminário que a gente faz para confirmar Sim. a inscrição. Sim. E aí o fato é que a gente entendeu que as pessoas, os palhaços, necessariamente não têm que estar vinculados ao curso em si. Mas só para dar um fechamento aí, inclusive o Cláudio, que é um dos, acho que é o primeiro estudante da área de física, né, que foi fazer, participar do projeto, né? Numa das reuniões do ano passado, que a gente estava pegando o mês de maio sobre a luta antimanicomial, né? Aí ele se interessou com o tema e se dispôs a trazer uma reflexão sobre o mês de maio e sobre a luta e sobre o sofrimento, né? E assim, surpreendeu a todos nós, porque ele fez um estudo e trouxe nuances que, no olhar dele, de repente, nós que estávamos, a maioria mais no campo da saúde, não tínhamos nos atido. Né? Uhum. Essa segmentação, inclusive, né, essa segmentação da comunidade universitária, muitas vezes entre os centros, né, que não se comunicam, é uma coisa da nossa história, né, que seria um outro papo, mas universidade dá a ideia de que você vai pensar amplamente, né, é universidade, né, e acaba cada um ficando exclusivo no seu curso, perde a oportunidade de vivenciar outras dinâmicas. Mas Janine ia comentar alguma coisa aí. É verdade, isso que você falou, eu estava lembrando que a origem do projeto nem foi algo, né, digamos assim, unicamente da saúde, né? Dizia respeito à vida do estudante. Tudo bem, o estudante de medicina, né, a pressão, né, a rivalidade, a agressividade e, no fundo de tudo isso, o sofrimento afetivo, né, dessas pessoas. E essa é uma realidade de todo estudante, o sofrimento da pressão, a sobrecarga, né, o ambiente que às vezes é muito hostil, que tem muita rivalidade, que tem regras rígidas, e é difícil muitas vezes se adaptar, né, ou se adequar. Né? As pessoas são diferentes, elas precisam ser vistas, né? E um processo de autodesenvolvimento, né? De autocuidado. Foi digamos, um mote inicial para o surgimento do projeto a partir de uma oficina de palhaço que meio que surpreendeu a todos e até a gente mesmo, né? Porque quando as pessoas procuraram a oficina do riso, aí algumas pessoas pensavam que era para ensinar a contar piada, né? Outras pessoas entenderam que era para ser palhaço, mas de outra forma. E as falas depois, né? As experiências. Né? A oficina foi um festival de risos e choros. Né? E terminou com um chororô medonho, mas assim, de alegria também. Esse tema aí que você levantou é justamente o nosso próximo ponto de discussão, que é bem interessante. É assim, existe uma especificidade desse palhaço formado pelo projeto Palhaços, né? A Palhaço Cuidador. Vamos falar um pouco dessa dinâmica. Como você disse, né? Muita gente vem com a mentalidade, né? Você tem desde o palhaço lá do McDonald's até aquele palhaço que tá ali na rua, no trânsito, quando a gente passa. Então há vários personagens que atravessam esse papel. Então, assim, o que é o palhaço cuidador, efetivamente? Então, quer que eu fale? Então, primeiramente, existem vários palhaços cuidadores, não é? Em torno do Brasil e fora do Brasil, e de várias origens. Né? A gente tem os artistas de formação que passam a trabalhar nesse aspecto do cuidado, né? Nos hospitais e tal.
E tem os trabalhadores, digamos, da saúde, estudantes, né, que passam a buscar a arte da palhaçaria para esse cuidado. E esse cuidado, ele é multidimensional, digamos assim, não é? É o cuidado consigo, com o outro, com o mundo, é um cuidado que está na essência do ser humano e que precisa, digamos, ser redescoberto, assim como a alegria, né, o brincar, e assim como o amor, as relações, a amizade, né, que também tem sido outra essência, né, humana que relegada. Né? Ninguém fala muito e é vista de uma forma assim meio enviesada e a gente acaba não refletindo e não vivendo essa coisa de se relacionar aceitando o outro, né, como ele se entregar numa relação, ser inteiro, né, se amar também, se cuidar, né, se conhecer. Então, no projeto, a gente tem uma atuação, digamos assim, rotineira e semanal, que é nesses territórios, cenários de hospital, de instituições totais. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos nos refletindo, nos acolhendo, nos exercitando, nesse sentido de desenvolver esse ser palhaço, né, e esse cuidado. Então, é tanto importante essa ação do palhaço atuando junto a outros interlocutores de fora do projeto, como é esse momento de autorreflexão, de preparação, tanto no aspecto artístico como pessoal, né, cognitivo, reflexivo, né, do projeto. Muita gente pode assim pensar assim, dessas pessoas que estão nos acompanhando, que por acaso queiram fazer parte do projeto, queiram conhecer mais. Muita gente tem medo, né? Eu não sei fazer as outras pessoas rirem, sou tímido, uma série de características que as pessoas apontam como um receio de participar de uma ação, de uma intervenção. Como é isso na experiência de vocês? Então, partindo até um pouco de falar das origens, assim, né, dos marcos da palhaçaria de hospital aqui no Brasil, a gente tem como referência os Doutores da Alegria, né? Talvez até tenha tido alguma coisa, né? Porque, por exemplo, a nível internacional, que de certa forma influenciando os Doutores da Alegria, tem o nome daquele americano, o Christopher Christensen. Que ele começou a fazer um trabalho lá nos Estados Interpretado Unidos. pelo Robin Williams, né? Não. Não? Aí é o Pat Adams. O Pat Adams, sim. Adams, não. É o que o Wellington Nogueira, né, quando foi aos Estados Unidos para tentar... Michael Christensen, né, que ele conheceu o Michael Christensen e começou a ver a potência do trabalho dentro do hospital, né? E aí vindo para o Brasil até numa situação mais de forma até de fórum pessoal, íntimo com o pai dele, né, um adoecimento do pai dele, aí ele sacou a potência e desenvolveu esse trabalho aqui no Brasil. Mas assim, eu recuperando aquele, não sei se, porque também os filmes, você falou em Pat Adams, né, o filme de Pat Adams, do jeito que está, o amor é contagioso, é contagiante, contagioso, né? O próprio Pat Adams faz muita crítica à narrativa do filme, do jeito que foi instituído, mas tem um palhaço negro, francês, né, que agora eu não vou me lembrar o nome do palhaço. Chocolate? Não é chocolate. Não, acho que só traduziu para chocolate, não deu. Não sei, é um nome que passou, tem um filme dele, né?
que até aquele ator negro que fez a dupla naquele filme Os Indomáveis, que tem um tetraplégico, é Indomáveis? Cuba Gold Jr., né? Não. Não? É outro. É outro. É outro. Essa conversa ainda bem que é de palhaço, né? Aí pode ter essas coisas. Mas só para dizer o seguinte, que eu fiquei impressionado vendo o filme, porque pelo menos no roteiro tem um momento que ele tem um relance lá com a enfermeira, e tem um caso com a enfermeira, assim, ele namorava com essa enfermeira e de repente ele resolveu de palhaço estar no hospital. Isso, né, é uma história real lá da Europa, Interessante. Não século conhecia, não. XIX, início do século XX. Então, existe provavelmente sempre for atrás, tem alguma coisa aí já posta dessa vinculação, né, do palhaço no cuidado e nos espaços de cuidado hospitalar. Agora, uma coisa do projeto Palhaços que a gente acabou... Rafa perguntou aqui, o filme Intocáveis? É Os Intocáveis, Intocáveis. Aí, excelente filme. Aí que a gente... E o outro filme é Chocolate. É Chocolate, eu acho que é Chocolate. A origem dele é cubana e ele acaba fugindo lá e, de alguma forma, ele começa a se envolver com uma família circense e, pelo talento dele, ele vai parar em Paris como palhaço. É um filme muito bonito também. Aí, tentando voltar um pouco, sim, aí a nossa ideia do palhaço cuidador como papel, né? Um papel que a gente pode desenvolver, e é um papel assim, muito, talvez possamos dizer que é um papel muito nato assim, do ser humano, né? Que está muito próximo dessa alegria, da criança, do brincar, do brincante. Então, é algo que a gente Essa relação entre papel e personagem, vocês lidam como? Como é essa questão? Eu vou falar e depois a Janine fala como é que ela lida. Porque eu fiz uma dissertação de mestrado e essa... Daria outra live, né, sobre isso. Aí a dissertação do mestrado, como eu tenho formação em psicodrama, então eu chego a meio que a desenvolver uma ideia que esse palhaço é um papel que a gente pode ter como qualquer outro, pai, mãe. Então, quando a gente é pai, a gente não é um personagem pai, nem é um personagem mãe, nem é um personagem estudante, né? A gente apenas desempenha esse papel. Então, eu tento acreditar, pelo que eu observo na oficina do riso, que muitos dos que nascem da oficina do riso desenvolvem a palhaçaria como um elemento do que ele traz de dentro dele para esse palhaço, né? Não é um personagem como um palhaço mais artístico, né? Entendi. Como se esse papel fosse... Ele nasce a partir da oficina do riso, logicamente ele já tem aquilo germinado nele, mas realmente é facilitado pela oficina. E assim, fazendo um link com aquela questão que você falou antes, né? Se as pessoas têm, às vezes, medo de, será que eu consigo ser um palhaço? Eu sou tão tímido, né? Enfim, eu acho que eu não dou para palhaço. Mas como a proposta, né, seria esse palhaço surgir, né, dessa essência interna, né, alegre, a criança interior, né, os vários, digamos assim, as várias faces do eu, né, que se expressa em papéis. Sim. E assim, não é que eu vou vestir uma roupa de um personagem e atuar só como aquele personagem. Mas eu vou deixar fluir o meu papel de palhaço, né? E existem vários
várias formas de ser palhaço. Tem palhaço que é silencioso, que não fala, que tem mais... tem uma pegada mais mímica, né? Os palhaços são muito diferentes entre si. Quando a gente reparar bem, as pessoas são muito diferentes entre si e cada uma expressa isso de um jeito assim tão diferente. Lá em Sobral mesmo, quando a gente começou com essa história, tinha um palhaço que ele não falava. De jeito nenhum ele falava, mas quando ele entrava no ambiente, todo mundo ria, só dele entrar. Né? A presença dele impactava as pessoas só dele estar ali. E ele era tímido. Né? Assim, ele se achava tímido. Há muitas coisas que são trabalhadas, né, no contexto da oficina, né? Esse olhar, esse tocar, desmistificar um pouco, né, a ideia que, acho que foi a Rafa até colocou, que não sabia fazer piada, né? Embora seja uma das mais engraçadas, né? Então, assim, às vezes as pessoas têm essa ideia, né? Tem que ser histriônico, aquela coisa. Mas, realmente, a experiência aí que vocês têm demonstra que muita gente... Essa própria que você falou, né, em Sobral, da pessoa que quase não falava, acabava sendo muito engraçada. Pessoal, podem participar mais aqui, viu? A gente tem o quê? Mais 15 minutinhos. Vamos tratar ainda de um último ponto, mas se vocês tiverem dúvidas, questões, apontamentos, podem fazer aqui que eu estou dando uma olhadinha de vez em quando. Tá muito bacana a participação de vocês. Aproveito para, já antes ainda mesmo da gente encerrar, pois não, Al? Inclusive sugerir, né, Anderson, como a gente está inaugurando as lives, e não vai ser toda quarta eu e Janine, nem Pimentinha e Aldenildo, podemos voltar outro momento, Pimentinha e Aldenildo, lá para frente. Aí assim, fazer sugestões também, porque a ideia é que a quarta noite, podendo variar um pouquinho o horário, dependendo do convidado, vai ser a noite das lives do Palhaços, que está inaugurando hoje. Perfeito. Como lá o Roda Viva, né? Cada segunda e quarta-feira, a live do Palhaços. Então, a gente vai estar acompanhando aqui. Tem o nosso canal no YouTube, que a gente está pedindo para que todos possam se inscrever. Palhaços, basta colocar lá na busca do YouTube, Palhaços de SUS, SUS. E então, vamos chegar num ponto que é o diz respeito a esse momento atual, né, que é o desafio do Palhaços no contexto da pandemia, né? Então, já o quê? São mais de 60 dias que nós estamos de quarentena, né? A se julgar aí pela que a gente observa internacionalmente, alguma forma de tratamento não está tão próxima de ser atingida, uma vacina, uma medicação, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Muita gente fala que talvez sejam feitas novos confinamentos, né? As pessoas saiam, né? Tenham a dinâmica social externa, mas se um novo surto vier, vai precisar entrar novamente todos em confinamento. Então a gente vai ter alguns meses aí onde essa dinâmica ainda vai estar presente. Então, quais são os desafios assim do projeto nesse contexto de saúde pública global que a gente está aí, a pandemia, né? Eu vou começar respondendo com um desafio que está nas minhas mãos. Perfeito. Aqui esse livro aqui, ele não é vendido, ele é disponibilizado gratuitamente, né, que é exatamente a dissertação do meu mestrado, né, que fala, sistematiza a experiência do projeto Palhaços, né, e um outro livro que a gente produziu e foi lançado o ano passado, né, que é o do projeto que foi escrito por mais de 44 autores, né, muitas mãos. Processo muito bonito, que durou uns 4 anos, desde conseguir
o recurso até a gente conseguir levar para a gráfica, né? E a gente está aqui com um monte de caixa nesse quarto aqui, tem aqui por trás da câmera, tem um monte de caixa que esses livros estão aqui porque a gente fez o lançamento, aí ficou muito próximo do fim do ano, aí iniciou o ano, aí começou o carnaval, aí veio a pandemia. Então, assim, esse já é um desafio de como fazer circular uma energia que foi concretizada, que está materializada aqui e que poderia estar nas mãos de pessoas que pudessem estar se interessando com a leitura, né? Então, a gente está... Mas, assim, diante do contexto maior, isso é coisa pequena, vamos dizer assim, até porque aquelas pessoas que queiram ter acesso ao livro, mesmo no Japão, na Coreia do Norte, não sei na Coreia do Norte, que às vezes é difícil, mais difícil, né? Acessar determinadas coisas aqui do Ocidente, mas o livro os dois livros são disponibilizados na internet, né? Mas assim, o contexto maior que a gente está se questionando e tentando tem umas palavras que estão virando clichê, né? Em tempos de pandemia, é um clichê, né? Aí precisamos nos reinventar, é outro clichê, mas assim, é natural. Novo normal, né? O novo normal. Né? Mas, digamos assim, um desafio que está posto é como é que o nosso projeto, que ocorre dentro de 3 hospitais, né? O Hospital Universitário, o Padre Zé e a São Vicente de Paula, e numa instituição total como a Vila Vicentina, como é que a gente vai conseguir retornar para esses locais, né? Em que momento a gente vai conseguir voltar a esses normais, né? Voltando a falar dos Doutores da Alegria, vi há uns 3 semanas atrás, eu acho, numa sexta-feira, inclusive de uma forma injusta, o jornal das 10 da Globo, né, da Globo News, passando uma reportagem mais curtinha, podia ser uma reportagem dentro de um cenário de tanta tristeza, poder fazer não só dos doutores, mas da rede de palhaços, né, que existe, que os doutores organizam, vários projetos existem, e dar visibilidade a esse projeto do jeito que eles estão tentando se organizar com muita dificuldade, né? Então, eu acho que esse é um desafio, como é que o palhaço que estava lá no hospital, levando o cuidado à beira do leito dos pacientes, né? E agora como é que a gente vai conseguir fazer isso, né? E aí alguns pontos que a gente vem discutindo nas nossas reuniões do ciclograma, né? E também amadurecendo no colegiado gestor do projeto, é a possibilidade de a gente criar alguns produtos que possam ser mais personalizados, focados num determinado paciente, um idoso que está lá, que a gente já conhece, manda um material para ver se aquele material pode ser reproduzido através de um celular, através de um tablet, ou mesmo repassar numa televisão, se tiver como colocar um pendrive, por exemplo. E uma outra maneira que a gente está pensando é que os palhaços pudessem criar ambientes virtuais com horas marcadas, que as pessoas pudessem se inscrever previamente, como fossem salas de cuidados com palhaçaria de cuidado. Ou eram salas abertas, que se marca o horário e quem estiver sabendo da divulgação entra, né? Talvez tendo que estabelecer um limite de participantes, ou mesmo inscrições prévias. Então, são formas que a gente está ainda treinando para ver como é que a gente vai fazer. Existe até uma discussão, né? Alguns estados, alguns municípios colocaram algumas legislações específicas, porque essa relação, né? A gente sabe que tem um contexto do adoecimento de quem está com Covid, a preocupação com a proteção da pessoa, dos trabalhadores, mas nesse contexto acabou ocorrendo muita falta de informação, né? Muito o elo de comunicação entre quem estava interno e o familiar não estava existindo, né? Então algumas autoridades estavam tentando colocar isso, no caso, nos termos da lei, para que a pessoa possa acessar, no caso, o cuidado do familiar, né, a preocupação, de forma mais
próxima, né? E não simplesmente a pessoa ficar em isolamento absoluto, né? E a gente tem, pela tecnologia, tem formas de aproximar pessoas, né? Então, assim, são quantos cenários que o Palhaço estava atuando antes desse contexto todo? Quais eram os locais? Nós estávamos em 4 cenários, né? Uhum, São 3 hospitais e são o Hospital Padre Zé, o Hospital Universitário e o Hospital São Vicente de Paulo e uhum, o abrigo, a Casa Vila Vicentina de Idosos, sim, né? sim. E, assim, enquanto a gente não pode estar presente lá, Uhum, né, a gente tem esse desafio. Foram, sim. a gente está preparando várias formas, né, Uhum, de pensar e de usar, inclusive, a tecnologia nesse sentido, né, que é uma uhum, coisa que a gente vai descobrindo, vai aprendendo sim, também, não é? sim. E também um outro aspecto é participar dessa grande rede de grupos, de pessoas, de projetos, né, que Uhum, pensa esse sistema uhum, injusto, desumano e que, de alguma forma, atua e busca essas saídas, né? Tanto saídas de circunstâncias particulares, né? A partir de circunstâncias particulares, micro, né? Locais, como também mais gerais, né? E uhum, sempre buscando um aspecto que a gente tem desde o início buscado, que é se voltar também para si, se uhum, cuidar, se preparar, estar bem. Que numa relação, né, só é possível se entregar se eu estou inteiro, né? Então, perfeito. uma das atividades que a gente está trabalhando também com o grupo, né, inclusive com novos extensionistas que ainda não fizeram a oficina, Uhum, um momento virtual de formação, uhum, né, para o cuidado. perfeito, perfeito. Há muita gente, né, necessitando desse cuidado. Há pouco antes de a gente começar, eu estava olhando aqui as notícias e vi que o Corém, o Conselho de Enfermagem, está monitorando, né, essa questão do trabalho, da força de trabalho, de enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem. E o Brasil passou recentemente o número de Itália e Espanha de enfermeiros, né, que perderam suas vidas por conta da Covid, né? E são pessoas que, esses trabalhadores todos, que precisam também desse cuidado, né? A gente pensa, obviamente, no paciente, mas aquele que cuida é um potencial paciente, né? Seja nesse contexto ou na nossa própria vida, né? Então, é um cuidado bem ampliado. Nós estamos chegando ao. Vai querer falar alguma coisa sobre esse ponto? A gente está bem próximo Eu queria assim, né, falar um pouco assim, ainda do desafio, mas já de uma solução à vista, né? E eu acho que a Uhum, live vem nesse sentido, né? uhum, Que na próxima quarta-feira nós já temos o convidado confirmado, a live vai começar às 20 horas, em função da agenda É barriguinho? Não, não. O o Eudes, né? barriguinha vem depois, né? É que ele tem que tirar a barba. Ah, não. Ah, É, para quem não sabe, né? Talvez quem não conheça, Barriguinha é É o do... meu palhaço, né? vai Sou lá. eu. Até alguém me perguntou no Facebook se o Barriguinha estaria presente. Eu disse, não, o Barriguinha não vai, apesar de o bucho continuar aqui, né? É verdade. Mas enfim, o Eudes está inclusive aqui participando. Eu É vi que ele isso. entrou. Então, o Eudes vai estar conosco na próxima quarta-feira. Aí marcamos com ele, o Lucas fez uma agenda com ele, marcamos para as 20 horas.
E vai ser muito bom estar com o Eudes, porque ele é nosso grande anfitrião, nosso grande articulador do encontro dele com o Lucas, numa viagem de Fortaleza para João Pessoa. Ele nos convidou para a gente poder estar lá dentro do Hospital Padre Zé, e essa parceria é longa. E nesse momento ele vai ter muito a estar nos ensinando e ver até possibilidade. E esse encontro é inclusive para ver se a gente já engata aí uma experiência de estar com a ajuda dele levando nossa produção de vídeos, ele passar mensagem de pacientes e os palhaços poderem se comunicar diretamente com os pacientes. Então, Eudes, se prepare que é um convite para trabalho. Perfeito, perfeito. Então, gente, a gente está chegando ao fim, né, dessa primeira transmissão. Olha aí, ele dando boa noite. Boa noite, Eudes. Vai ser uma satisfação o projeto, né? Entrevistá-lo. Quarta-feira que vem, né? Às 8 horas, né, Odenildo? Isso. Isso. Então, eu espero que a gente possa estar juntos mais uma vez. E peço que vocês se inscrevam, né, no canal do Palhaçuis no YouTube. Temos a nossa página também no Facebook, aqui no Instagram também. Então, sigam lá, @palhaçuis, né, para quem veio via... Você vai conseguir hospedar esse vídeo lá no YouTube para quem perdeu? Eu vou salvar aqui e a gente vai ver como é que vai fazer essa questão. Mas eu espero que dê certo, sim. Então é isso. Para as nossas considerações finais, eu inicialmente quero agradecer pelo convite de mediar, né, essa conversa. É uma satisfação para mim. E espero que todos possam estar bem, se cuidarem, né, nesse momento. Ainda não é o momento de a gente de relaxar em relação a voltar a hábitos que a gente tinha de convívio exterior, né? Se a gente segurar mais um pouquinho a nossa quarentena, a gente vai conseguir voltar mais cedo. Então, se cuidem dos seus. Um beijo para todos. Janine, nossas considerações finais aí. Eu também gostaria de agradecer, primeiramente, ao nosso mediador, né, que sempre está nos apoiando em muitas coisas, né, e sempre com organização, né, e com capacidade grande de apontar também caminhos e formas, né, da gente ir resolvendo os problemas, né? E agradecer a todos que assistiram essa live, que comentaram, né, aos novos extensionistas que estão chegando, aos atuais antigos, e as pessoas, né, os queridos palhaços que passaram pelo projeto, alguns estão aqui assistindo, né, ou tiveram, e que compõem essa grande família de palhaços, né, que faz muita diferença e que a gente sente muita falta, assim, desse calor, de chegar junto, corporalmente, mas de ver assim, né, já é bom, né? Obrigada. Eu também gostaria... Chega aí na tela assim, Al, para a gente ver a sua... Então, eu também queria agradecer, né, a condição do Anderson Palhaço Barguinha, né, esse processo que foi muito bom e oportunizou de forma generosa esse nosso pontapé, né, e com certeza vai continuar também nos apoiando aí nas necessidades. Vou colocar alguns extensionistas na cola dele para a gente ir aperfeiçoando esse canal, os canais, né? E só queria deixar com uma mensagem. Muitas pessoas estão dizendo que o mundo já não é mais o mesmo, que o mundo é diferente e o mundo não voltará a ser como era antes. Mas isso não quer dizer que o mundo não venha ser melhor do que era antes. Nós corremos um grande risco de que o mundo não seja até melhor do que era antes. Então, nesse sentido... 20 segundinhos aqui para encerrar, está aparecendo a mensagem. Nós temos que ser muito vigilantes na nossa atitude e cada
momento prestar atenção na sua ação, estar no aqui e agora e avaliando. É isso aí, e beijos a todos que puderam participar. Estou com o nariz de alguns